salve, humanos e não humanos. Eu sou Mercy Rocha. Eu sou Ricardo Rosseto. Nós estamos aqui para a gravação de mais um programa. Agora nós vamos falar com a Rosana. A Rosana é engenheira, terapeuta e ela vai se apresentar. Bom dia, boa tarde, boa noite, Rosana. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos. É um prazer muito grande estar aqui. Eu fico muito agradecida e também muito honrada. Né? Nós sabemos que a gente faz parte dos 5% que estão na Terra para trazer consciência e transformação. Então, eu estou muito feliz de estar aqui falando para tanta gente, né? Bom, Rosana, quem é Rosana? Rosana veio de uma formação de engenheira mecânica, depois empresária, bancária e hoje terapeuta energética. Achei o meu propósito. Sempre fui uma pessoa que questionou muito dogmas, religiões e tudo, e eu falava, não pode ser só isso. E então eu sempre fui atrás, fui estudar, fui espírita 33 anos, e isso foi muito importante nesse meu processo, né, de chegar a ser uma terapeuta, porque com o espiritismo a gente consegue, né, acessar a quarta dimensão, ver como que é depois aqui que a gente sai do encarnado para o desencarnado. Então foi muito importante, mas também dentro do espiritismo eu acreditava em alguma coisa além, em dimensões maiores. E nessa busca eu acabei me tornando terapeuta energética, que hoje eu sou então terapeuta e mentora financeira energética para empresários, empresas e para pessoas físicas. Muito interessante. E como é esse trabalho hoje como terapeuta? Então, eu atendo, hoje assim, minha forma de atendimento, a maior parte é online. Eu tenho clientes assim do Brasil todo, do mundo todo, e tenho alguns atendimentos presenciais também. Trabalho com mais de 14 terapias, mas fundamentalmente assim, 80% dos meus atendimentos são com 2 terapias, que uma é a tamiana, depois eu falo um pouquinho, e a outra é a mentoria financeira energética para empresários, empresas e pessoas, né? Então, hoje, basicamente, assim, a maior parte dos meus atendimentos são com essas 2 terapias. E como funciona essa terapia energética financeira? Conta pra gente um pouco de como é esse trabalho. Então, a tamiana, ela é uma terapia que foi canalizada pelo Juan Manuel Giordano, é um argentino, e ela foi canalizada com a influência das Pleiades, né? Os pleiadianos ditaram para ele essa terapia. Então, ela é uma terapia que trabalha com cristais, com símbolos, com sons, e ela vem para, assim, parte do princípio, né, que tudo é energia, né, tudo é frequência. Qualquer coisa no mundo está vibrando numa frequência diferente, né, então tudo é frequência. E a tamiana, ela vem para transformar a nossa consciência, para integrar toda a consciência de tudo que a gente já foi, o que a gente é e o que a gente vai ser. Então, é aquilo, sabe? Vós sois deuses, então é o Deus descobrindo Deus. E é uma terapia que ela vai trabalhar os seus chakras, o alinhamento dos seus chakras, porque a gente sabe que os nossos chakras, eles são os nossos centros energéticos, é onde a gente faz toda a troca com o meio ambiente, né? E se a gente não tiver os nossos chakras alinhados, alguma coisa na nossa vida não vai funcionar. Porque cada chakra nosso é responsável por uma área da nossa vida, ele é relacionado com os nossos órgãos, com os nossos sentidos, com tudo. Então, eles são os centros, né, de troca com o universo, então eles precisam estar equilibrados. Então, uma das terapias dentro da tamiana faz esse alinhamento de chakras. Existem terapias para grupos, para
ativar o divino dentro de você. Tem terapias para cortar laços que você não consegue se desprender. Terapias para questões específicas. Muitas vezes você não entende por que tal coisa não funciona, por que um negócio não dá certo, tudo. Então, dentro da Tamiana, a gente tem as terapias para trabalhar essas questões. Nós temos terapias para trabalhar depressões, síndromes de pânico. Ou seja, ela trabalha o ser humano, porque alinhando o ser humano com a sua essência, porque quando você está alinhado, você consegue interagir, né, com o mundo ao seu redor de uma forma harmônica. Então, as coisas acontecem sem muitos embates, digamos assim. Muito interessante. Na verdade, é um tratamento bem amplo, né? Bem amplo. E como você disse, esse tratamento ele pode ser feito à distância, não? Pode ser feito à distância, porque a gente usa os cristais de quartzo, e os cristais, eles são moduladores e amplificadores de energia, né? E eles chegam, o Wi-Fi não chega para a gente sem fio nenhum. O cristal é um Wi-Fi que vai curar aonde precisa ser curado, em qualquer lugar, né? Eu faço a ativação dele, geralmente ele vai sobre um símbolo, né? Porque o símbolo, ele tem ali muitas informações num determinado tempo e espaço. Ele Sim. traz. E aí a gente ativa o cristal em cima desse símbolo, né? Tem todo uma conexão com a pessoa que vai receber o tratamento. O tratamento, embora à distância, ele é combinado um horário, ou seja, a pessoa ela vai estar apta a receber na casa dela, ela vai colocar um copinho de água para receber as energias. E nessa hora combinada, a gente monta a plataforma, que a gente chama com o nome da pessoa, tudo, e a gente faz o trabalho, então, de ativação dos cristais, dos símbolos, e o testemunho, que a intenção daquele trabalho também vai estar ali. Então, a pessoa vai receber aquilo que está sendo intencionado, em qualquer lugar do mundo, né? Porque a gente sabe que a energia não precisa ser física, né? Aqui, Tem uma certa similaridade com a radiestesia? Eu uso muito a radiestesia para pendular o que o meu cliente está precisando ser tratado. Uhum. Então, eu uso muito, porque na Tamiana em si, a gente pode usar a radiestesia para ver uma frequência que vai ser usada naquele tratamento específico. Na parte de diagnóstico, então. Na parte de diagnóstico, a gente usa muito a radiestesia dentro da Tamiana. E eu uso a radiestesia muito quando eu vou fazer um atendimento. Geralmente eu começo por um atendimento básico, né? Que é um alinhamento de chakras, porque eu acho que a pessoa alinhada, ela está mais apta a receber depois qualquer tratamento. Depois eu uso o pêndulo, né, dentre as terapias que eu trabalho, para ver o que vai ser indicado para aquela pessoa em específico. Então, eu uso muito a radiestesia. Você foi falando, me veio uma certa similaridade. Sim, né? eu uso bastante. E qual dessas todas as terapias que você falou, com quais você mais trabalha? Então, a Tamiana, que é essa, né, que eu falei, porque a Tamiana, dentro da Tamiana, a gente tem muitas terapias. Tem para grupo, tem individual, tem para casa, limpeza energética de ambientes. Eu faço muito. Todos os meses, faço umas 80 limpeza energética de ambiente. Porque a gente sabe que, como tudo é energia, cada pessoa que vai no seu espaço, né, ou até quando você sai, você interage com outras pessoas, forma um emaranhado aqui, Sim. né? E muitas vezes,
a gente, principalmente nós terapeutas, com toda a proteção e tudo que a gente tem, mas a gente tem uma mania de querer curar tudo, né? E às vezes a gente acaba sendo um empata e levando algumas energias. E mesmo quem não é terapeuta e não tem essa consciência, acaba levando esse emaranhado para dentro de casa, para o ambiente de trabalho. Então, é importante essa limpeza energética para tirar dali o que não serve, né? Então, eu faço muita limpeza energética, que é um processo dentro da Tamiana. A gente tem um grupo, né, que até a Denise participa, de Puja, que é uma terapia para grupo, que é uma terapia, essa que eu falei, que é para a gente encontrar o seu eu divino, que ela joga muita luz, clareza no nosso propósito e tudo. E a gente tem um grupo de terapia de Puja gratuita toda quinta-feira às 9 horas da noite. Então, se alguém tiver interesse, a gente passa o link. É online. É online, Legal. tá? A pessoa recebe o áudio para ela ouvir no horário da sessão. E nós, terapeutas, que ancoramos, a gente monta a plataforma tal para que as pessoas recebam. Bacana. Tem mais de 200 pessoas que participam. Então, isso dentro da Tamiana, né? Mas aí, como eu vim, né, de empresa, eu fui empresária 33 anos, e aí foi aonde eu usei a minha história para buscar alguma coisa que trouxesse respaldo para essas questões difíceis, né? Porque ser empresário hoje é uma luta diária. Nem fale. E muitas vezes, assim, a empresa tá lá, bonitinha, tem cliente, tem tudo, e o negócio não anda, né? Vende muito, o dinheiro não para, quando vai ver o lucro não existe. Então, todas essas questões me incomodaram e eu passei muito por isso na empresa. Então, assim, eu ganhei muito dinheiro, só que tudo que eu ganhava, quando eu via, punha de volta na empresa. E eu não conseguia entender, né? E isso foi uma das coisas que me motivou a procurar conhecimento, de autoconhecimento, e entender. E hoje eu entendo, né, que tudo o que acontecia com a empresa tinha a ver com as minhas crenças limitantes, com o que eu acreditava ser capaz e muita coisa com o campo energético da empresa também, né? E então eu fui procurar alguma coisa relacionada a empresário e empresa. E aí eu me tornei terapeuta financeira energética de empresários e empresas e depois também de pessoas físicas, né? Porque no campo da empresa tem muita coisa a ser trabalhada. Então, o alinhamento da empresa, o campo energético da empresa, quantos pactos, contratos ancestrais tem ali que às vezes o dono não sabe. Às vezes alguém compra uma empresa e acha que, comprei e zerou. Não, ele está trazendo toda a carga energética dos ex-donos, né? Uma sociedade que não dá certo. Você fala, não, separou a sociedade, tudo bem. Não, o ex-sócio ainda está ali. Então, isso precisa ser trabalhado, precisa ser ressignificado, precisa ser limpo, né? Então, isso daí, essa minha terapia financeira energética, ela trabalha a empresa como um todo. Então, a gente tem uma estrela da alma da empresa, com 6 níveis, e aí, através da radiestesia, a gente pendula para ver em que nível a empresa está, ou o empresário, porque também é do empresário. E aí, dentro do nível que ele tiver, a gente vai trabalhar as questões que estão pegando ali, né? E as anteriores que ainda não foram resolvidas, e o que você precisa trabalhar nas posteriores para chegar mais rápido onde você quer. Então, esse sistema da estrela da alma, a gente usa para pessoa física, para empresário, para empresa. Cada um deles
né? Com as suas questões e as suas dificuldades, e a gente trabalha em cima do que saiu ali. E então, por exemplo, no empresário, muitas vezes a gente precisa trabalhar a mentalidade dele, a gente precisa trabalhar a família. Tem muita coisa ali que ele não está fazendo porque ele está honrando a família, ou porque a mãe falava, ou o pai falava, ou, né, a família é muito palpiteira, né, gente? Então, às vezes, a família dando palpite, e ele é uma pessoa que, se ele não tiver o aval de todo mundo, ele não vai em frente. Então, todas essas questões a gente trabalha. Tem uma placa que eu gosto muito, que é a do poder pessoal, que é uma placa que eu gravo os comandos para a pessoa, né, para ativar o poder pessoal dela, porque muitas vezes ela esquece que ela tem, né, esse poder. Então, tem a placa sistêmica, que trabalha até 5ª geração para trás. Tem a placa espiritual, que aí vê pactos, votos. Muitas vezes a gente descobre que o empresário tem um chip, um implante, entendeu? Então, trabalha isso. Então, hoje, assim, é uma terapia que está me encantando, porque eu estou vendo as mudanças que estão acontecendo nos empresários e nas pessoas, né, e nas empresas que escolheram fazer essa mentoria. Sabe, assim, é uma coisa assim muito nítida, os insights que vêm, a alavancagem de tudo. Então, uma terapia assim que hoje eu tenho trabalhado muito. Eu estou com, acho que uns 25 clientes fazendo essa terapia, e realmente assim é fantástico, porque o nosso propósito é esse, né, gente? É mudar a vida das pessoas de uma forma mais fácil, né? De uma forma que não seja... E o legal é você conseguir juntar as duas coisas, né? Juntar o seu trabalho com o propósito. Isso é muito importante, porque aí você também se sente realizada. Sim, né? E olha, gente, para quem acha que, né, que é tarde, eu tô com 66 anos. Eu me tornei terapeuta aos 60 anos. Então, gente, nunca é tarde. E eu tô assim, extremamente feliz e realizada com o que eu faço. Eu trabalho sábado, domingo, dependendo da demanda, e eu trabalho feliz. Trabalho feliz porque eu sei que eu estou contribuindo para mudar a vida das pessoas e a minha, gente. Eu falo que o que a terapia fez por mim, assim, não tem preço. Como a gente muda quando a gente começa a se conhecer, a entender a dinâmica ao nosso redor, porque é um ecossistema, né? Sistema. Então, não adianta você focar só em você, se você não entender como você está nesse sistema para alinhar tudo, né? Não flui, né? Não flui. Então, é se entender, trabalhar o todo, né? Eu achei muito interessante isso, trabalhar o todo. E um ponto que eu achei muito interessante é a questão de trabalhar o ambiente. Porque, vamos lá, voltar lá no espiritismo. A pessoa vai, ela toma um passe, volta para casa, mas aquele ambiente tem alguma deficiência, propriamente, não necessariamente espiritual, mas ela pode ser energética. Sim. Né? Então, eu achei muito interessante essa abordagem. Sim, o ambiente, gente, ele é tão importante quanto o seu desenvolvimento pessoal. Se você não tiver um ambiente energeticamente saudável, você até tenta, mas aí vem alguma coisa. Por quê? Porque você não tem vontade aí, por exemplo, né? Esse programa da AD, que é fantástico, porque é o autoconhecimento. Só que se você tiver um ambiente conturbado, você começa a boicotar o programa. Você começa a não... hoje eu não vou fazer, não estou com vontade, entendeu? Então, o ambiente é muito importante. Para manter energia, a gente tem que fazer um trabalho diário, né? Diário. O orar e vigiar, hoje, nesse mundo atual, ele está, assim,
em primeiro lugar, né? As Porque coisas não estão fáceis por aí, né? você não dá para você ligar a televisão, assistir um noticiário que você, assim, em 5 minutos você está deprimida. Com certeza. Porque você não vê uma notícia de encorajamento. É Nada. só notícia de morte, disso, daquilo, né? E aquilo, a gente tem que pensar, assim, que nós escolhemos, porque até pouco tempo, né, a Terra estava dominada pelo encarna, desencarna, encarna, roda de Sansara. E a roda de Sansara acabou, né? Para aqueles que escolherem não estar mais na roda de Sansara. Eu escolhi. É um detalhe importante. Então, Os 5% aí, né? Nós estamos aí, os loucos que buscam isso. estar equilibrado, estar cuidando da espiritualidade, enxergando que tem coisas além do material, né? Muitas coisas e muitas coisas importantes. Olhando para o outro com um olhar de humanidade, de empatia, né? Vendo no outro o que você é, né? Porque nós somos um organismo, né? Um grande organismo. Sim. E cada um é uma célula desse organismo. E o que o outro faz me afeta. E a Tameana trabalha muito isso, de integrar esse todo, né? Porque, gente, nós nunca tivemos na Terra tanta ajuda espiritual. Nós temos os nossos irmãos, né, mais evoluídos dimensionalmente. Nós temos arcturianos, os pleiadianos, os sirianos, andromedanos, bluaves e assim, sirianos, e todos eles estão aqui porque hoje a Terra é pro Criador de tudo que é, né, o que comanda o universo. A Terra hoje ela está como prioridade, porque ela já está, né, chegando na 5ª dimensão. Então, esses governos que, querendo ou não, a Terra vai, com eles ou sem eles, né? E vai ser sem eles. Então, tá cheio de nave por aí, né? Aí a gente fala, o pessoal fala, nossa, doida, né? Mas é que, assim, nem todo mundo vê, mas tá cheio, tá cheio. Gente, o trabalho de cura, eu trabalho com os arcturianos também. Eles estão com naves, com cada câmara de cura maravilhosa, sabe? De vez em quando a gente enxerga em algum trabalho, a gente acessa. Então, por que não aproveitar isso, gente, né? A 5ª dimensão é a dimensão da não polaridade, é todo mundo trabalhando para um bem comum. Quer coisa melhor do que isso? Meu sonho de consumo. É o sonho, né? É o sonho de todo mundo, fazer o que gosta, num lugar que não tenha harmonia, polaridade, né? Não tenha críticas, julgamentos, nada. É isso que a gente está buscando. Então, eu fico muito feliz de trabalhar auxiliando, né, as pessoas a enxergarem isso, esse propósito maior, a elevar essa frequência, né, a trabalhar essa elevação de frequência para a 5ª dimensão. Então, maravilhoso. Muito feliz. Muito bom Fala mesmo. pra gente, Rosana, as suas redes, como que as pessoas te acham para fazer essas terapias maravilhosas? Ó, o meu Instagram é Rosana, com 2 N's. O Chiep é CHIEPP de papai, E. Então, terapias, Rosana Chiep Terapias. E pode passar o Telefone? WhatsApp? Pode O WhatsApp é 16 99182 6585. Então, pode chamar, a gente, né, geralmente eu faço uma primeira conversa para entender, né, antes de propor alguma terapia, tudo, então. E sejam bem-vindos, né, ao mundo da energia, da frequência e da 5ª dimensão. E muito obrigada, Mercy, Ricardo, muito feliz, viu? Nós que agradecemos, até breve. Até Até breve.